é contra a anistia. Nesse nosso segundo encontro com justiça do dia, eu vou responder uma dúvida que muitos de vocês me mandam aqui que vocês têm. Por que, afinal de contas, o STF é tão contra a anistia, hein? Por que os ministros não aceitam a anistia do jeito nenhum, a ponto de fazerem pressões, chantagens, ameaças contra o Congresso para impedir a anistia de ser aprovada? Quem fez essa análise de uma maneira bastante clara e objetiva foi o cientista político e analista do INSPER, o Fernando Schuller. Ele deu a letra sobre qual é o maior e verdadeiro obstáculo para a anistia. Olha aí. Fazer anistia significa questionar todo o processo que foi feito até agora. As penas, o foro, a inexistência de foro, instância devida, todas as questões que a gente falou aqui, a não individualização das penas, enfim. Porque você só dá anistia num processo como esse se você considerar que, de alguma maneira, vamos lá, teve alguma questão, algum problema na condução de todo o processo. É evidente que você pode também ter uma ideia de pacificação do país, etc. Mas, vamos dizer assim, há embutida ali uma crítica. Mesmo a ideia da dosimetria, ela também tem uma crítica direta ao Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo Tribunal Federal, que deu lá os 14 anos para Débora dos Santos, é porque ele decidiu dar, achou que ela é culpada por 5 crimes, abolição do Estado de Direito, golpe de Estado, etc., deu os 14 anos. O Congresso vai dizer, bom, não é 14 anos, agora é 5 anos, 6 anos, ou vamos diminuir pela metade as penas. Né? Então, óbvio que isso aí implica em uma crítica a esse processo que foi conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, é um Fernando Schuller deu a letra aí, pessoal. Aí tá o verdadeiro problema da anistia. O Supremo Tribunal Federal simplesmente não aceita qualquer tipo de crítica ao seu trabalho. Os ministros não aceitam que cometeram ilegalidades, abusos, excessos, violações de direitos humanos, erros, equívocos, e não só não aceitam e não querem admitir, como não querem que ninguém aponte as ilegalidades deles. Admitir a anistia é admitir indiretamente que os processos são nulos por vários vícios, por vários erros, por vários abusos que maculam esses processos desde o início, desde a abertura do inquérito das fake news lá atrás, em março de 2019, há mais de 6 anos. É por isso que a anistia, se for aprovada, é uma grande derrota para os ministros do Supremo. Ela é a prova de que os juízes da mais alta corte do nosso país, que deveriam proteger e guardar a Constituição, fizeram completamente o contrário disso. Rasgaram a Constituição para decidir de forma política e pessoalmente motivada por um desejo de vingança contra os réus. Mais ainda, se forem reconhecidos os erros do STF, eles, os ministros, podem vir a ser responsabilizados no futuro pelos abusos que eles praticaram. Então, a anistia para eles também é uma questão de autodefesa. Se você concorda com a análise aí do professor, senta o dedo no like com força e vamos seguir que eu vou te dizer depois uma razão adicional mais focada especificamente no caso Bolsonaro. Vamos seguir. Trabalho longo. Eu até brinquei ontem, Pedro, que isso parece jogo de videogame. Sabe quando tem aquelas fases do jogo de videogame? Na minha visão, esse jogo tem no mínimo 7 fases. Passou agora a urgência, então tem que votar na Câmara, é a segunda fase. A terceira fase é tramitar no Senado, né? Passar pela CCJ e tal. A quarta fase é aprovar no Senado Federal, certo? Aí depois tem a quinta fase, o veto do presidente Lula. Aí tem a sexta fase, que é derrubar o veto do presidente Lula. E aí tem a sétima fase, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a mais difícil. É que nem de videogame. Quando chega na última fase, é super difícil. A tendência é cair todo mundo, né? Se o Supremo já disse que não topa nenhuma anistia, porque crimes contra a democracia não podem ser perdoados, etc., olha, por enquanto eu continuo cético. Por que toparia uma redução de penas? No fundo é muito estranho isso, né? Negociação, imagina você colocar o Supremo, o Congresso, o Executivo numa negociação de uma decisão, no fundo, que é jurídica, né? Pode estar mal feita, mal conduzida, na minha visão está muito mal conduzido todo esse processo, mas é apenas a minha opinião. Na opinião do Supremo Tribunal Federal, majoritária pelo menos, o processo não está mal conduzido. Então, por que participaria de uma negociação, por exemplo, para permitir que o ex-presidente Bolsonaro cumpra a pena em casa, né? Prisão domiciliar, ou eventualmente reduz a pena, foi condenado a 26, 27 anos, vamos reduzir para 12, 13 anos, então... É muito estranho. Olha, o trabalho grande do deputado Paulinho, por enquanto, está no plano muito da retórica. Tá? E um detalhe, né? Essa ideia de uma anistia ampla, geral, restrita, que o deputado Sanderson, ontem o deputado conversou com o Bolsonaro está insistindo nessa visão. O presidente Bolsonaro está muito doente lá na casa dele, então está com muita dificuldade, inclusive, de formular esse tipo de articulação toda. Né? Não tem nenhuma chance de prosperar uma anistia ampla, geral, enfim, que perdoe essas pessoas todas. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, continua um pouco cético. Olha só, ele foi de novo aí num X da questão. O que raios que o Supremo Tribunal Federal está fazendo envolvido nas negociações do PL da anistia, hein? Agora chamado de PL da dosimetria. É ou não é uma palhaçada? Gente, juiz não é parlamentar.
Juiz não é para se envolver em discussões parlamentares, políticas. Juiz não tem voto. Juiz não pode prejulgar questões que ele mesmo pode julgar no futuro. Isso é absurdo, é ilegal, é inconstitucional, é antidemocrático. É uma verdadeira palhaçada o que está acontecendo. Se os ministros do Supremo são os donos do circo e nós somos os palhaços, como que a gente vai sair desse estado de caos que a gente está? Eles estão empalhaçando o Brasil. Vejam, ministro decide de forma técnica, de forma jurídica. Congresso faz uma avaliação política e pode ou não dar anistia politicamente. Eles estão misturando tudo, empalhaçando o Brasil. Uma anistia é e sempre foi uma questão de política ilegítima, que pode ser dada por se ver problemas do processo. O mais óbvio deles se o foro privilegiado, ou então, como ele disse, para pacificar o país. Mas tem uma questão adicional aí, gente, para os ministros do STF não permitirem a anistia do Bolsonaro. Sabe qual que é essa questão adicional? É isolar e tirar a força do maior cabo eleitoral da direita que, solto, pode conseguir eleger senadores que façam impeachment constitucional dos ministros depois da próxima eleição, agora em 2026. Então, além deles não aceitarem críticas, além deles não quererem ser responsabilizados por excessos e abusos, tem aí uma questão de sobrevivência política, de risco ampliado de impeachment caso Bolsonaro possa atuar na área eleitoral, atuar politicamente e fazer uma articulação para as eleições. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa análise do professor Fernando Schuller, nossa análise aqui. Curte a análise, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada e se torne um membro do canal para você receber nossas análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e, é claro, apoiar de forma mais intensa esse trabalho, que esse trabalho não é meu, esse trabalho é nosso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.